ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus... Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho. Hoje, domingo, dia do nosso descanso, dia de também fazermos um encontro muito pessoal, muito íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer uma mensagem bem bonita para já ir nos harmonizando, nos colocando em sintonia com a espiritualidade, para que a gente possa ter um bom estudo, um estudo bem proveitoso, que a gente consiga absorver as verdades das palavras de Jesus no seu Santo Evangelho de hoje. A mensagem de paz e de carinho. Nas crises das boas obras, é preciso aprender a recomeçar vezes e vezes, sofrer e seguir adiante, contar com dificuldades, censuras, impedimentos e solidão. Não percas tempo chorando ou lastimando quando é justamente a hora de agir. Perante as complicações inevitáveis, é imperioso que te disponhas a colaborar com mais segurança na vitória do bem. Vamos fazer agora o nosso momento de oração. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Vamos sintonizar o nosso pensamento com a espiritualidade maior. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Jesus divino e amado Mestre, Deus nosso Pai e Maria nossa boa Mãe, agradecemos por todas as alegrias, por todas as coisas que recebemos da vossa gratuidade, do vosso infinito amor por nós. Pedimos, Senhor, a graça de darmos bons frutos nessa vivência terrena, de sermos reconhecidos pelo amor que nutrimos uns pelos outros, que possamos construir e reconstruir a nossa existência baseada nos valores éticos, nos valores morais, que a nossa vida seja sempre guiada pela luz divina e que os nossos pensamentos sejam sempre intuídos para o bem, para a verdade e para a caridade. Que assim seja. E nesse clima de paz, de alegria e também de disposição para o aprendizado nesse dia de hoje, vamos à leitura do nosso Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre a luz, sobre a candeia. E Jesus vem nos falar com uma parábola. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Essa é uma passagem do livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhes, disse: porque para vós outros não foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para aqueles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse:
Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda. É que, estando convertidos, eu não os cure. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele explica dizendo isso aos apóstolos. Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes-ia tudo, pois seria inútil no momento, mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda estão desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Com todos os indivíduos, as gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora de época não frutifica. Meus queridos irmãos, o texto hoje fala sobre acender a luz e sobre como deixá-la visível para todos aqueles que chegam na casa. Então o texto diz, não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Vamos começar entendendo as palavras. Alqueire é uma antiga medida, servia para medir cereais, arroz, feijão. Nos dias atuais, uma medida, 1 litro de alguma coisa. Então, meus irmãos, o texto fala de luz, de acender uma luz de forma que ela fique visível para todos que cheguem nessa casa, que todos consigam enxergá-la, que todos consigam se sentir iluminados, clareados por esta luz que foi acesa. Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Vamos entender as palavras do texto. Alqueire é uma antiga unidade de medida que servia para medir cereais, arroz, feijão. Nos dias atuais, uma medida, 1 litro de alguma coisa. Tal e qual o conhecimento é para ser partilhado, compartilhado. Então, aqueles que conhecem as leis divinas deverão divulgá-la, deverão torná-la conhecida por todos. Não espalhar os aprendizados espirituais é egoisticamente guardar para si a luz que poderá auxiliar uma existência inteira. Aquele que foi tocado por Jesus, aquele que conheceu a verdade libertadora que ele veio trazer, não pode guardar para si só. Jesus falava por comparações, através de parábolas, e respeitava o nível de compreensão e de evolução daqueles a quem ele se dirigia. Quando ele diz, algumas pessoas têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam. Ele está querendo dizer que o nível de evolução ainda é pequeno para a compreensão daquilo que ele estava a falar, daquilo que ele estava a mostrar como verdade. Sempre podemos compreender as leis divinas. Se ainda não temos plena consciência no momento presente, nessa existência, com certeza, à medida que avançarmos no nosso progresso moral, poderemos sim entender melhor.
E pode ser que não seja nessa existência que aconteça essa expansão de consciência e a gente tenha a plena compreensão de tudo aquilo que Jesus veio nos dizer. As oportunidades concedidas por Deus para o nosso aprendizado, elas não se esgotam, elas são infinitas. Então nós temos a oportunidade de aprender enquanto estamos aqui encarnados e ao desencarnar, quando vamos habitar outros mundos, outros planos, nós continuamos no nosso processo de aprender e de se desenvolver enquanto ser espiritual. Jesus falava para as pessoas, Jesus se utilizava das parábolas, das comparações, das analogias, porque ele falava para pessoas que avançavam lentamente em suas evoluções. Até mesmo os discípulos, até mesmo os apóstolos. Não eram seres tão evoluídos, estavam como nós, seguindo o seu processo de evolução, aprendendo, caindo, levantando, engatinhando, até conseguir andar com maior perfeição. Então, por isso, nem sempre Jesus era compreendido. E, por vezes, os discípulos perguntavam, por que, mestre, por que você se utiliza de tais colocações? Mestre, por que você está dizendo isso conosco? Mestre, por que você usa essas parábolas? E Jesus fala que aquele que já tem, muito será dado. Jesus não está falando de coisas. Aquele que tem bens, que tem riqueza, muito será dado. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando dos bens espirituais, dos avanços, dos progressos que determinada pessoa, determinado espírito possa ter tido. Então, para esses bens espirituais que a pessoa já adquiriu, já desenvolveu, será dado mais ainda. E a gente está falando da verdadeira riqueza, que são os progressos, que são os bens espirituais. E aquele que não tem, o que tem será tirado. Também não estamos falando de material, de coisas. Estamos tratando de quem não soube praticar as leis divinas, de quem não soube ser obediente, de quem ocupou-se apenas com as preocupações da matéria, esquecendo de desenvolver o que de fato interessa, que é o lado espiritual. Quem faz isso, quem se interessa apenas pelas evoluções materiais, pelo adquirir coisas materiais, compromete assim o seu desenvolvimento espiritual, ficando estacionado, retardando o seu processo de evolução. Nós nunca vamos regredir, mas nós podemos atrasar o nosso processo evolutivo. E quem não soube cultivar as sementes que foram lançadas e que encontrou um terreno árido no seu coração, passa a sensação, a ideia de perda, de não ter recebido as grandezas, as graças de Deus, nosso Pai. Mas Deus concede ocasiões constantes de esclarecimentos, de entendimentos progressivos das suas leis. A leitura do Evangelho é uma. Cada vez que a gente se propõe a ler, a estudar, a escutar o Evangelho, nós estamos tendo a oportunidade de ter aconselhamento, de ter um direcionamento para a nossa vida e que nos traz de volta para o caminho do bem. Nós temos ao nosso dispor as tecnologias com palestras, com cursos e os exemplos de vida das pessoas que já partiram, dos espíritos mais evoluídos e hoje, nossos contemporâneos, pessoas que praticam o bem, pessoas que se esforçam para conseguir o seu melhoramento. Nós podemos sim nos espelhar com essas pessoas. Situações diversas da vida que enfrentamos, que vivenciamos, tudo é para o nosso entendimento e para o nosso melhoramento pessoal e espiritual. Se acontece algo bom, o nosso dever é agradecer.
Agradecer a Deus e agradecer a quem nos proporcionou, a quem nos ajudou a experimentar algo bom. Se é algo ruim que acontece, é um alerta. Não posso ter certas condutas. Eu tenho que ser vigilante. Tenho que ser um ser que ora, ser perseverante na fé. A fé precisa ser alimentada. E nós precisamos acreditar no amparo de Deus e fazer a nossa parte. Não podemos sempre esperar que Deus faça a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Deus com certeza cumpre a dele bem direitinho, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o nosso melhoramento, eu acho que quando a gente ora, dirige o nosso pensamento a Deus, a gente pede a Deus a graça de se melhorar, de evoluir cada vez mais, sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da luz. Mas aí vem as dificuldades, vem as pedras do caminho e eu não quero me esforçar para superar, para ultrapassar as barreiras. Eu quero que Deus resolva as coisas sozinhos e que me dê uma evolução pronta. Não, a evolução, o progresso, ele é um caminho contínuo. O que Jesus veio ensinar para todos nós parece de difícil compreensão para muitos de nós. Aprendemos que aquilo que está dentro da nossa capacidade de entendimento é o fruto do nosso progresso. Nós evoluímos, nós progredimos e à medida que a gente faz esse caminho, nós conseguimos absorver as verdades, as leis divinas. Só entendemos o perdão quando já conseguimos perdoar. O nosso progresso nos impulsiona à busca de outros conhecimentos. E eu só vou conseguir entender aquilo que eu já cresci e já evoluí. Algumas verdades, alguns ensinamentos eu precisarei de um tempo maior para que eu consiga absorver essa verdade, para que eu consiga também praticar. E quando se fala de novos aprendizados, da luz divina que resplandece em cada um de nós, em todos os seres, criaturas, filhos amados de Deus, a gente lembra, das palavras de Jesus em todos os evangelhos, que somos territórios de Deus. E quanto mais o tenho, mais eu posso testemunhá-lo. Quanto mais nós oramos, mais nós despertamos a divindade que há em nós. E que por vezes nós não percebemos que a centelha divina que parte de Deus habita em mim e habita em você. A presença de Deus passa pelo nosso esforço, assim como a samaritana, a quem Jesus oferece a oportunidade de estar na presença de Deus, já que ela, sendo a mulher que vinha de vários casamentos, era impedida de frequentar o templo e de assim estar na presença de Deus, porque culturalmente era assim naquele tempo. Não podia ir ao templo, assim ela ficava fora de tudo aquilo que Deus podia proporcionar. A samaritana que passava pela segregação religiosa, que sofria por não poder ir ao templo e à casa do Senhor, se vê agora na frente de Jesus, a quem ela, a mulher samaritana, deveria saciar sua sede. E Jesus, com toda a sua doçura, quebra todo esse protocolo, quebra essas regras e se aproxima da mulher. Publicamente manifesta a sua divindade, o seu amor infinito, a sua acolhida, que não reduziu, que nunca reduziu o direito do contato a poucos, que não reduziu o direito de encontrar a verdade a um pequeno grupo. Não, Jesus veio para todos. E Jesus é o amor, expresso nas palavras do Evangelho, expresso em cada ser humano, expresso em cada ação do bem, em cada ação de amor
que a gente encontra nessa vida. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso encontro, que é sempre uma alegria muito grande estar aqui, trazer a Casa da Fraternidade para dentro da sua casa. Estamos iniciando o mês de outubro e o mês de outubro traz o colorido, o rosa, o Outubro Rosa. É uma campanha pela preservação da vida das nossas mulheres. É uma campanha de combate e prevenção ao câncer de mama. Então você, mulher que já tem 40 anos, faça sua mamografia. O exame é simples, é rápido e pode salvar a sua vida. O câncer de mama tem 95% de chances de ser curado quando detectado em sua fase inicial. Então não tenha medo, procure o seu posto de saúde, procure o seu médico, procure um serviço de diagnóstico por imagem e realize os seus exames. As imagens da mamografia estão a serviço da detecção precoce do câncer de mama. Se toque, faça o autoexame, faça os seus exames de imagem. Cuide da sua vida. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por esse momento, pela alegria de estarmos aqui, pelo privilégio de ouvi-lo falar. Deus misericordioso, Jesus nosso irmão e mestre, Maria Santíssima nossa mãe, pedimos bênçãos e luz em nossos dias, nossa caminhada terrena, que estejamos a cada dia trilhando no caminho da fé, na caridade ao nosso próximo e na paz divina. Jesus esteja conosco, que assim seja. Finalizando o nosso encontro, quero desejar a cada um de vocês uma semana repleta de luz, de paz, que Jesus esteja presente em todos os momentos da sua vida. Espero que vocês também sejam nossos parceiros, sejam também mensageiros da luz, divulgando, compartilhando esse canal, seguindo nas redes sociais, tornando a mensagem de Jesus conhecida de todas as pessoas no mundo inteiro. Ficamos muito felizes por esse encontro e até a próxima semana, com a graça de Deus.